Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Os irmãos estão sabendo que nós estamos na terceira semana da nossa campanha. Hoje inicia a terceira semana da nossa campanha das 12 semanas. Talvez você ainda não esteja acompanhando ou não sabe o que seriam as 12 semanas. Deus tem nos dado para esta igreja crenças que nós entendemos nas Sagradas Escrituras que são pilares para a mudança. Qual é o objetivo que nós temos nessa campanha? O objetivo é construir hábitos que ao longo do tempo eles possam se tornar uma realidade para todos. Nós sabemos que mudança de hábito não é fácil. Mudança de hábito é um desafio, desde para nós, cada um de nós como indivíduos, quanto para um coletivo, como para a igreja. Nós entendemos, nós diagnosticamos alguns hábitos como igreja que precisamos desenvolver, outros que nós precisamos melhorar, outros que nós precisamos abandonar. E o Senhor nos deu essas 12 crenças que nós temos ministrado. Nós falamos na primeira semana de que nós somos uma igreja para uma família para se pertencer e não apenas um lugar para congregar. Mudei aí. Nós não somos um lugar apenas para congregar, mas uma família a pertencer. Amém? Na segunda semana que nós falamos sobre o discipulado, que nós não queremos ser apenas um lugar, querido, de manutenção, mas queremos ser uma igreja em crescimento. Um povo que cresce, que evolui, que sai da estagnação, que se desenvolve. Hoje nós estaremos falando da nossa terceira crença. Dá para ler aí? Qual é? Mais alto, irmão. Somos protetores dos nossos irmãos. Hoje nós vamos estar falando sobre essa terceira crença, esse terceiro pilar que nós estamos erguendo aqui para a glória de Jesus. Eu sempre falo para os irmãos que é tão bom quando você é guiado pelo Espírito Santo, quando você é conduzido por Deus, e nós cremos que o Senhor está conduzindo cada um de nós para a glória do nome dEle. Amém? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo de número 1. Aleluia. Versículo 10 ao versículo 17. Isaías 1, versículo 10 ao versículo 17. Para a glória de Deus. Estou feliz. Alguns irmãos pediram para que eu justificasse a ausência, uns por motivo de enfermidade, vamos orar por eles, outros por viagem. Mas Deus está alcançando eles via live, em nome de Jesus. Está ali assistindo. Muito bem, irmãos. Então, leia conosco a partir do versículo de número 10, a glória de Deus. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos e nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já não peço para mim, já são um peso para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço. Porque as mãos de vocês estão cheias de sangue.
lavem-se, purifiquem-se, tire da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busque a justiça, repreenda o opressor, garanta o direito dos órfãos e defenda a causa das viúvas. Amém? Oremos mais uma vez. E nessa oração quero te fazer um convite. Você fala: Deus, eu estou aqui. Fala comigo, Senhor. Revela a sua palavra ao meu coração. Amado pregador, ele só consegue levar a palavra até seu ouvido. Mas é o Espírito Santo que conduz ela ao seu coração. Então fala: Senhor, eu abro o meu coração e eu estou disposto a te ouvir, no nome de Jesus. Pai, eu quero clamar ao Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, nos abençoe, derrame graça sobre nós, para a honra e glória do Senhor, meu Pai. Nós oramos no nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos direcione e que o Senhor nos fale por intermédio da sua santa e gloriosa palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Queridos, como eu disse, essa é a terceira mensagem de uma série de 12 que ministraremos nesses finais de semana, que começou há 15 dias atrás. Na primeira semana, nós falamos sobre os aspectos da comunhão e temos diariamente, irmãos, tem sido bom para mim, diariamente postado lá no aplicativo as devocionais, baseado nos temas da semana. Eu falo que tem sido bom para mim, porque eu tenho tido a oportunidade de preparar um sermão todos os dias, e isso faz a gente crescer demais, evoluir demais, pensar, sentir Deus falando, todos os dias é um aprendizado. E nesses dias, se eu não me engano, hoje é o 14º dia de ministração. Quem está comigo, irmãos? Amém? É o 14º devocional. E na primeira semana, todos os devocionais tinha como pano principal, plano de fundo, a comunhão. Na segunda semana, nós tínhamos nos devocionais como plano de fundo, discipulado, sobre o desafio de se tornar um discípulo de Jesus. Eu me lembro agora que nos últimos devocionais desta semana, nós aprendemos muito, queridos, sobre a renúncia, né? O abdicar, abrir mão. Gente, ser desafiador. É desafiador ser um discípulo de Jesus. Nós falamos nessa semana sobre o upgrade que cada um de nós temos, né? Temos que fazer. Sair do meio da multidão e entrarmos para o meio do discípulo, para sermos discípulos. Fazermos esse acesso. Participarmos mais da vida e do relacionamento com Deus. Hoje está iniciando um novo ciclo. Hoje nós estaremos falando da semana do cuidado. Todos os devocionais a partir de amanhã vai estar voltado para nós refletirmos sobre aprendermos a cuidar um dos outros. Aprendemos a cuidar da nossa família na fé. Aprendemos a cuidar. E é esse o aspecto do texto que nós lemos. Se você observou comigo na leitura do versículo 10 e diante, o Senhor está uma fera. O Senhor está muito chateado porque Ele está vendo que as pessoas estão preocupando com culto, com cerimônias, com celebrações, preocupando com rituais, preocupando com oferta, preocupando com um monte de coisa, mas estavam esquecendo de cuidar de 4 coisas fundamentais que todo cristão precisa ter atenção. Imagine você como dona de casa preparando o almoço da sua família. E você está entusiasmada com a vasilha que vai ser servida a comida. Você está entusiasmado com a panela nova que você comprou. Ela não gruda, né? Você está entusiasmado com o fogão novo. E você, diante disso tudo, preocupando. E você está preparando a comida, atendendo o telefone, olhando no WhatsApp, atendendo as pessoas. E quando vai servir a comida, todo mundo coloca na boca e cospe. Porque a comida está sem sal. Está gordurosa demais. Está sem sabor, irmã Terezinha. Está ruim. Só que você estava ali para preparar, quem está comigo? Preparar a comida. Mas você ficou prestando atenção em muitas outras coisas. Marta vai questionar Jesus.
E Jesus fala acerca de Maria. Maria escolheu a melhor parte. Maria cuidou daquilo que de fato é mais importante. O que eu quero chamar a atenção aqui hoje aos irmãos é que na vida cristã nós somos muito fácil, meu irmão, de sermos envolvidos e perdermos a atenção. É por isso que eu quero te convidar a manter sua atenção, a manter seu foco. Porque a vida cristã, ela é cheia de coisas bacanas, não é isso? Só que facilmente você pode perder a atenção. E eu quero te convidar a não perder nenhum momento deste culto. Até sua atenção para aquilo que Deus está ministrando ao seu coração. Quando nós falamos de cuidado, segundo o dicionário, cuidado significa dar uma atenção especial a algo ou alguém. Ou alguma coisa. Quando você dá atenção especial, quando a sua atenção é para várias coisas, mas você tem a intenção de intensificar essa atenção em algo, alguma coisa ou alguma pessoa. Quando você lê o capítulo 1, deixa sua Bíblia aberta comigo, do livro do profeta Isaías. Depois da apresentação, no versículo 1, nós temos aqui alguns pontos específicos do capítulo. Do versículo 2 a 4, Deus está demonstrando a sua indignação, a sua revolta por causa da rebelião que aquele povo estava tendo em relação a ele. Ele vai dizer que ele criou esse povo, fez esse povo crescer, mas quando esse povo estava grande, eles se revoltaram, eles se rebeliaram. O verso 2 e 3 fala sobre isso. Do 2 ao 4, do versículo 5 ao 9, Deus vai dizer as consequências que esse povo vai sofrer por ter se rebelado contra ele. Dos versos 10 ao 17, Deus vai expor a hipocrisia desse povo que diz ser servos dele, adoradores dele, mas que na prática não eram. Dos versos 18 ao 20, o Senhor vai convidar o povo ao arrependimento, a mudar de vida, a parar de ter uma vida dupla. Dos versículos 21 ao 31, o capítulo termina Deus prometendo restaurar a Judá e a Jerusalém. Essa é a descrição do capítulo 1 de Isaías. Os nossos olhos, eu quero te convidar a voltar para a parte onde nós lemos, os versículos 10 ao 17. Nos versículos 10 a 17, como eu acabei de dizer, Deus está expondo, repita comigo, expondo a hipocrisia. E o que é hipocrisia? É você apontar o caminho e seguir para outra direção. É você apontar o caminho e seguir outro. É você exigir que uma pessoa tenha um comportamento que você não tem. É você exigir que as pessoas façam algo que você não faça. Então a hipocrisia é você dizer que está adorando a Deus, e como é exposto do verso 10 ao 17, e fazer rituais, celebrar, e simplesmente a sua vida não corresponde com aquilo que o Senhor está ouvindo você. Deus olha para você e você fala: te adorar é o que sustenta a mim. E aí ele está vendo que não é, porque no meio da luta, em vez de você adorar, você murmura e você reclama. Então como te adorar? É você dizer que abro mão dos sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E aí você não é capaz de abrir uma hora do seu dia para se consagrar, orar e fazer um devocional. Como? E Deus está falando: gente, vocês não estão sabendo, vocês não estão entendendo. Vocês estão me dizendo uma coisa com a sua boca, mas a vida de vocês está totalmente oposta do que vocês declaram a mim. É por isso que ele revolta. E eu vejo Deus aqui, me desculpa a expressão, bufando de raiva, dizendo: não vou ouvir mais suas canções, não vou mais participar dos seus cultos, não vou mais receber suas ofertas. Por quê? Porque vocês não têm preocupado com 4 coisas, vocês não têm cuidado de 4 coisas que o próprio Deus coloca aqui. E eu quero trazer isso para vocês hoje. Quais são as 4 coisas que a igreja precisa se preocupar antes de querer fazer qualquer coisa para Deus? Eu queria que você, com educação e amor, dissesse para o seu irmão da seguinte maneira: em amor, escolhe alguém e fala com ele, se você sentir a vontade a fazê-lo, é claro, você não é obrigado. O Senhor não está preocupado, diga, o Senhor não está preocupado no que você faz para Ele, mas como você se relaciona com Ele.
Entende isso? Fazer é importante, mas muito mais do que fazer é ser, é se relacionar. No decorrer do tempo, eu posso dizer para vocês que eu me encontro às vezes assim, preocupado com muita atividade, um ativismo muito alto, e às vezes é tanta coisa que a gente quer fazer para Deus que a gente não passa tempo com Ele. Quem foi que assistiu um teatro que eu postei no grupo lá da igreja? Eu assisti, eu postei um teatro bem rapidinho, 5 minutos, falando sobre isso no decorrer da semana, né? Fazendo uma conexão com um dos nossos devocionais, onde uma mulher diz fazer a obra de Deus, que quer fazer a obra de Deus, mas ela estava tão preocupada em fazer e não estava tendo relacionamento com Deus. Deus vai expor nesse capítulo, nesse texto e nesse capítulo 4 coisas que eu não posso negligenciar diante de Deus. Amém? Primeira coisa que você precisa cuidar, querido, e não se negligenciar, está no versículo 16, na parte A do versículo, só a primeira parte do versículo. No primeiro, aí está escrito, antes da exclamação: lavem-se e purifiquem-se. Lavem-se. Depois de Deus esfregar no rosto do povo a conduta hipócrita que eles estavam tendo, o Senhor dá uma ordem: lavem-se, purifiquem-se. Talvez não faça muito sentido para você. Como assim? O povo está agindo hipocritamente com Deus e Ele manda o povo tomar banho, se limpar. É claro que Deus não está mandando o povo tomar banho. Deus está mandando o povo se santificar. Repita comigo: santificação. O Senhor está mandando o povo a voltar a ter uma vida de santidade. No livro de Êxodo, capítulo 19, quando o Senhor está trazendo o povo para o pé do monte, não sei se você vai lembrar, mas lá em Êxodo 19, o povo começa a questionar: Deus fala com Moisés coisa nenhuma. Moisés sobe para esse monte e desce de lá com um monte de lei, com um monte de regra, e acha que nós vamos engolir que Deus está falando com ele. Deus, ao ver isso, a murmuração do povo com o líder Moisés, Deus diz para Moisés: Moisés, desce e mande que o povo se lave, e lavem as suas vestes, e volte a mim depois de 3 dias, que eu falarei com eles. Só que ao povo Deus ordenou que eles ficassem no pé do monte. Mas a Moisés ele diz: você sobe ao cume do monte, e eu vou falar com você, para que esse povo saiba que eu falo com você. O que Deus está dizendo para Moisés é: manda esse povo se santificar, porque esse povo não pode comparecer diante de mim com as vestes sujas, com as roupas sujas. No livro de Salmos 24 diz: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem adentrará os portais eternos? Aquele que tem mãos, mais alto, mãos limpas e um coração puro. Como está a qualidade do seu coração? Como estão as suas mãos? Estão limpas? Estão santas? Ou elas estão manchadas de sangue? Manchadas pelo pecado? Sabe por que Deus não estava ouvindo o culto? Porque no meio desse culto tinha uma galera que cantava muito bem, tocava muito bem, tinha uma palavra abençoadora, era do reteté, eu não sei qual era, mas era. Apresentava, só que detalhe, a vida desse povo estava suja. É tanto que quando Deus convida eles ao arrependimento, lá no quarta sessão do capítulo, a partir do capítulo 21, aliás, a partir do versículo 18 ao 20, ele diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos, eu vou purificar. Ele está falando: vocês estão sujos. Irmãos, eu quero deixar um alerta para o ministério de louvor, para você que prega, para você que ministra, para você que congrega nessa igreja, para mim, para a liderança. Não adianta ficarmos fazendo coisas para Deus se nós não temos relação com Ele. Deus está farto. É isso que Ele está dizendo: eu estou farto, eu estou enjoado de ouvir as músicas de vocês, irmãos, de ouvir seu solo de guitarra, de bateria, de teclado, de ouvir essas pregações fantásticas teológicas, sendo que você não está cuidando da sua alma. Irmãos, se você ler os 4 cuidados que o Senhor alerta, 2 em relação a mim
e 2 é em relação ao meu próximo. O primeiro, ele está falando, cuida da sua alma, se santifique, lavem-se, purifiquem, transformem o seu caráter. Abra mão do pecado. Abra mão do pecado e se santifique. E aí o Senhor com certeza vai começar a ouvir a sua música. Aí o Senhor com certeza vai começar a receber sua oferta. Aí o Senhor, a Bíblia diz, se você estiver indo ofertar e se lembrar que tem alguém com queixa contra você, deixar a sua oferta no lugar de ofertar, volte, faça pazes com seus irmãos e depois oferte. Até para dar sua oferta no altar, querido, você tem que ter paz com seu irmão. Aí o camarada não está falando com outro, está com mágoa de outro, e vem e dizima. Ah, pastor, tem que dizimar porque eu tenho que ajudar a igreja. Irmãos, em nome de Jesus, sinceramente nós estamos precisando, irmão. Deus sabe o quanto nós estamos precisando, mas fica com o seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer sua fidelidade. E fidelidade, irmãos, vai muito mais além do que entregar dízimo. Fidelidade é você honrar a palavra de Deus. Fidelidade é você honrar. Eu sei que não é fácil algumas coisas que Deus manda fazer, irmão. Eu sei disso, não é. Tem coisa que dói. Talvez para alguns pedir perdão é fácil, mas para dar dinheiro é um problema. É mão assim, sabe aquela mãozinha fechada que não entra nem ar. Mas talvez para outros, não, eu vou dar o dinheiro aqui, vocês fazem lá, mas eu não quero papo com fulano. Porque como? Para cada pessoa tem um desafio, para cada pessoa tem uma zona desconfortável. E é dessa zona que Deus quer que você saia, para que o nome dele seja glorificado. É por isso que ele está dizendo, coloca o verso 19, na primeira parte. Repita comigo, lavem-se, purifique. Isso, é esse mesmo. Verso 16. Essa é a primeira, cuidado. Que cuidado nós estamos tendo? E aí a gente precisa compreender que quando fala de santificação, é uma parceria, está me entendendo? A santificação é uma parceria. É uma parceria em que o Espírito Santo trabalha e uma parceria que você faz. Então vamos primeiramente falar do papel do Espírito Santo. Porque eu sei, irmãos, eu tenho dito aqui para vocês, acabei de falar, tem coisas que Deus manda a gente fazer que não é fácil. Humanamente a gente não faria. Tem pessoas que humanamente a gente não conseguiria conversar com ela, porque é chato para dedéu. Tem pessoas que humanamente a gente riscaria da nossa agenda. Por quê? Porque nos traiu, nos feriu, nos magoou. Tem pessoas que humanamente, ou tem coisas que humanamente nunca faria. Por quê? Porque não é aquilo que eu gosto. Não é aquilo que eu acredito que é a verdade. Mas aí é onde entra o Espírito Santo. Jesus é tão fantástico na sua palavra e no seu relacionamento com a igreja, que lá em João, abra sua Bíblia em João capítulo 14, acompanha comigo. Lá em João capítulo 16, Jesus vai estar falando da pessoa do Espírito Santo. E do versículo 7 ao versículo 14, Jesus nos dá 3 contribuições que o Espírito Santo faz. No versículo de número 7, Jesus falando acerca do Espírito Santo da seguinte forma: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu... Tem alguém comigo? Que eu... Não tem ninguém. Que eu vá, suba. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Eu enviarei. Na versão Nova Almeida, na NVI, melhor dizendo, está chamando o Espírito Santo não de Consolador, mas de Conselheiro. Ok? Conselheiro. Então, a primeira função do Espírito Santo, você pode escrever aí, Consolador ou Conselheiro, vai dar no mesmo. Então, quando você está enfrentando uma situação desafiadora, você tem o Espírito Santo atuando em você para te trazer conselho e para te consolar. Essa é a primeira obra, porque a santificação acontece na vida do cristão como? Quando você se converte ao Senhor, quando você nasce de novo, você está saindo da fase ali de conversão, de regeneração, de justificação, e entra na fase de santificação. Para você que não fez o Lidere 1, ou para você que ainda não aprendeu, o cristão passa por algumas fases. Primeira fase dele é quando ele reconhece Jesus como Salvador. Fica um crente em Jesus. Amém? Essa primeira fase aí, no momento, na verdade, nem é uma fase, é o momento que ele se converte,
esse momento é chamado de justificação. Diga comigo, justificação. Isto é, Deus nos perdoa. Naquele momento que você levantou a mão e confessou Jesus, o seu pecado todinho foi perdoado. E por que foi perdoado? Porque Deus, agora, a justiça de Deus foi saciada. Jesus disse para Deus: ó Pai, agora o Senhor pode riscar a conta, porque a conta dele já foi debitada na minha morte lá na cruz. Eu justifiquei ele através do meu sangue. Só que no momento que você é justificado, que é aquele momento da conversão, já começa um período chamado de santificação. Esse período vai do momento da sua conversão até o momento da volta de Jesus. Porque a partir do momento que você ir para o céu, vai ser o momento de glorificação. Deu para entender? Está dando para pegar? Então, Jesus está dizendo: vocês serão santificados. E nesse processo o Espírito Santo vai auxiliar, trazendo a você conselho e trazendo para você consolo. Mas Jesus continua dizendo no versículo 13 que o Espírito Santo tinha uma outra função. No versículo 13 Jesus diz para nós, no livro de João, ainda em João 16, 13, diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Percebe que Jesus está atribuindo ao Espírito Santo uma outra função. Qual é a função? De guia, condutor. O que faz um guia turístico? Você já viu naqueles filmes? Eu nunca fui num lugar que precisa de guia turístico, né? Mas nos filmes tem aquele camarada vestido lá, tá todo mundo lá com binóculos, né, com aquelas roupas de turista, e tem um guia falando: olha, esse aqui, esse monumento, tal, e ali fica, ele vai conduzindo as pessoas e vai mostrando às pessoas os lugares onde essa pessoa não conhecia. O Espírito Santo é aquele que nos guia ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quem é que nos conduz a essa verdade? O Espírito Santo. Então, meu irmão, você pode ler a Bíblia de capa a capa. Se você não tiver o Espírito Santo guiando o seu entendimento, você não vai entender nada. Você já se perguntou por que talvez você não entende quando lê a Bíblia? Será que é porque a parceria está meio falha? Você não está orando, pedindo o Espírito Santo para te guiar ao caminho da verdade? Só que detalhe, olha o que Jesus está dizendo sobre o Espírito Santo. Ele está dizendo que o Espírito Santo não vai falar nada dele mesmo, nada por si mesmo. O Espírito Santo vai nos falar, vai nos mostrar, vai nos guiar. A verdade que é Cristo, Ele vai nos anunciar. A verdade que é Cristo. Então o Espírito Santo guia, o Espírito Santo aconselha e consola. Mas ainda Jesus conclui falando sobre o Espírito Santo no versículo 14, a terceira obra do Espírito Santo, no processo de santificação. O Espírito Santo, o texto diz: Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Opa! Percebe que o Espírito Santo recebe de Jesus, e depois que recebeu de Jesus, ele fala conosco. Ele transmite para nós. Na NVI, na versão, coloca na NVI, querido, que é o que a gente mais está trabalhando aqui. Na NVI, está dizendo que ele receberá e tornará conhecido a vocês. O que é isso? Se ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso guia, ele também é o nosso intérprete. Ele é o nosso intérprete. O Espírito Santo é aquele que interpreta para nós. É por isso que quando eu estava fazendo um curso de teologia com os irmãos, eu disse para eles, irmãos, que a inspiração foi no momento em que os discípulos estavam escrevendo a Bíblia. A iluminação é quando nós lemos e nós entendemos. O Espírito Santo te ilumina para que você entenda e compreenda. Ele te descodifica a verdade. O Espírito Santo, ele interpreta para você a verdade, para que você possa entender. Por que isso tudo? Por que o Espírito Santo faz isso? Porque é do interesse de Deus, amém? Que você se santifique. É do interesse de Deus que você se santifique, que você se torne santo. No livro de Gálatas diz: sede santos como meu Pai é santo. Só que o problema da galera de hoje, nós, é que nós não estamos muito preocupados com esse negócio de santificação. Porque a santificação requer de nós um preço.
A santificação requer que você pare de mentir. E aí eu vou falar logo no versículo 16, lá Isaías 1:16, na parte B. Vamos falar a segunda coisa que você tem que ter cuidado. Primeiro, cuide da sua santificação. Segundo, cuide do seu comportamento. É isso que está no versículo B. Lavem-se, limpem-se. Primeira parte do versículo. Segundo, removam as suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Você está comigo? Você está entendendo? Percebe que primeiro vem a ação de santificar, mas a santificação compreende a ação do Espírito Santo, mas requer também que você tenha a atitude. Percebe que não é o Espírito Santo que vai fazer com que o povo lave, não é o Espírito Santo que vai remover das mãos desse povo as obras más, não é o Espírito Santo que vai fazer com esse povo parar de fazer o mal, é uma atitude de cada um de nós. Eu quero te fazer um convite a pensar o seguinte, a refletir comigo. Será que você não tem orado errado? Será que você não tem orado para Deus tirar de você coisa que é você que tem que fazer? Será que você não está orando a Deus, pedindo para Deus te dar um novo padrão comportamental, que é decisão sua, a escolha é sua tê-lo? É sobre isso que o Senhor está falando através do profeta Isaías. Eu quero que vocês cuidem da sua vida de santidade, mas eu quero que vocês também cuidem do seu comportamento. Cabe a mim identificar em mim. Na primeira semana da nossa campanha, eu pedi para os irmãos escreverem os comportamentos que vocês julgam que o Senhor não está se agradando. Irmãos, eu sei porque eu faço esse esforço todos os dias. Todos os dias eu me vejo coisas em mim e eu falo, Deus, me ajuda nesse processo. E eu tenho que às vezes dar uns tapas em mim e falar, saia desse lugar, Patrick, eu falo, toma atitude. É aquela pessoa que promete para ir para a academia toda semana e nunca vai, e ela acha que vai ser ela vai perder peso ou ganhar peso por osmose. É aquela pessoa que acha que a glicose dela vai sumir sem ela fazer o tratamento. Não. Existem coisas que é só atitude para mudar. Leia na Bíblia e você vai perceber que muitas pessoas, por mais que elas tiveram fé, a fé não foi suficiente sem que tivesse atitude. Nós vemos aqui no início, a fé sem obra é morta. Não basta apenas saber que mentir é pecado, tem que parar de mentir. Não basta apenas saber que masturbar é pecado, tem que parar de fazer isso. Que ver pornografia é pecado, tem que parar de ver. Não basta apenas achar que sexo fora do casamento é pecado, tem que parar de fazer. São coisas, querido, que não tem meio termo com Deus, e a igreja não pode tratar isso com meio termo. Tem coisas que não tem como, irmãos. O Senhor, Deus, me ajuda a resolver isso. Não é fazer ou não fazer. Sabe, uma coisa que eu tenho orado a Deus, inclusive eu até orei aqui no início da seguinte forma: Deus, não me permita diluir o evangelho, para que a mensagem que eu pregue seja mais gostosa de se tomar. Às vezes a gente fica preocupado, irmão. Por quê? Porque parece que a mensagem, ela precisa ser colocada, sabe, em um copinho com água. É igual como você toma alguns remédios bem amargos, e você tem que colocar no copinho com água. Quem já tomou boldo? Papai Nicolau, para o estômago, tá daquele jeito. E você vai lá e amassa o boldo, mas tem que colocar na água por causa do amargo, que é muito forte. A mensagem do Senhor, querido, ela sim, ela é como maná, ela é maná do céu. Ela é doce, mas também é amarga. E às vezes nós queremos fazer joguinhos com Deus, negociar com Deus, mas não é isso que o Senhor está dizendo. Alguns tentam se justificar. Eu sou assim, eu nasci assim. Eu não sei fazer de outra forma. Eu não consigo fazer de outra forma. Não, meu irmão, eu sempre tenho dito para vocês aqui, irmão. Quem me ouve sempre sabe, eu já tenho escrito sobre isso. Deus não vai nos ordenar a fazer algo que nós não temos competência e nem condição de fazê-lo. Você está entendendo? Deus não vai te falar, olha, pare de mentir, se você não... pastor, eu não consigo mentir. Consegue, porque Ele diz para você parar de fazê-lo. Entenda que o impossível, Deus não vai te mandar fazer o impossível é competência dEle.
Então, pastor, o que eu preciso fazer? O que eu necessito fazer? Eu preciso, irmãos, reconhecer a minha dependência do Senhor. Eu preciso chegar diante dele e falar: Senhor, eu realmente está muito difícil eu superar esse desafio, essa circunstância, mas eu estou colocando diante do teu altar. E aquilo que for necessário fazer, eu vou fazer. Irmãos, imagina você casado há 60 anos. Eu disse isso aqui há um tempo atrás. Imagine você casado há 40 anos, filhos já casados, e você ter que voltar para a sua terra natal. Foi o que aconteceu com o povo de Judá. Esse povo aqui que o profeta Isaías está profetizando contra eles. Eles foram para Babilônia. E lá, quando inteirou 70 anos, Deus falou: agora vocês têm que voltar para Judá. E quando eles estavam voltando, Deus mandou o povo parar no meio do caminho e disse: vocês que estão casados com mulheres de lá, homens, separem agora. Pega os seus filhos e manda embora. Imagine o casal que está recém-casado, bebezinho no colo. E Deus chega para o rapaz e diz para ele: se você quer voltar para cá, abandone a sua esposa e o seu filho na terra da Babilônia. E aí você pode vir. Imagina, se coloque na situação. Tem marido que com certeza agradeceu, né? Mas tem outro que com certeza sofreu demais. Sofreu demais. Por quê? Porque infelizmente essa é a realidade. Enquanto tem uns que sofrem, tem uns que querem abandonar. E o Senhor está dizendo: então cuide da santificação, mas cuide do seu comportamento. Eu quero tirar 3 dicas para você melhorar seu comportamento. 3 dicas, ok? Primeira dica: busque o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo não te convencer que o que você está fazendo está te levando para longe de Deus, ninguém mais te convence. Se o Espírito Santo não te convencer, não te cutucar debaixo da costela e falar muda, e você não mudar, não adianta, pastor, não adianta mais nada. A mudança real começa com a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha na mente. O Espírito Santo trabalha não fazendo lavagem cerebral. O Espírito Santo trabalha te mostrando essa conduta que você está fazendo é errada. Eu quero te dar 30 segundos. Feche seus olhos, por gentileza. Quem está comigo? 30 segundos. Ore aí e fala assim: Espírito Santo, me mostre aquilo que eu preciso mudar. Me sonda agora. O salmista Davi fez isso lá no Salmo 51. Ele diz: sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração e vê se em mim não há nenhum caminho mau. Nós precisamos pedir: o Espírito Santo, traz à minha mente, Senhor, é as palavras que saem, é o jeito de ser, é a maneira como que eu converso, é a maneira como Deus me ajuda. O que eu preciso mudar para te agradar? Existe um padrão de Deus para comportamento. Segunda dica: a palavra. Repita comigo: palavra, Bíblia Sagrada. Irmãos, entenda bem. Existe um padrão de comportamento aprovado por Deus e um padrão de comportamento reprovado por Deus. O seu comportamento pode te aproximar de Deus e pode te afastar dele. Você já teve que conviver com pessoas que o jeito de ser dela te perturbava? Ou te perturba? Eu acho que isso é algo comum para todo mundo, né? Talvez no trabalho, talvez até na própria igreja, infelizmente isso acontece. Outra vez na rua, lá na sua família. Pois é, irmãos, entenda bem. Existem padrões de comportamento em nós que perturbam ao Senhor. Vocês estão acabando de ler isso aqui no texto do capítulo 1. E entenda bem. Vou te contar uma coisinha aqui. Minha sogra está ali, ela não vai deixar eu mentir. Quando eu pedi Bruna em noivado, meu sogro era muito fechado. Quem conhece meu sogro, ou vê ele assim pela primeira vez assim, acha que aquele camarada é ruim de corte que só. Carona fechada, caladão na dele. Se vocês acham Bruna calada e na dela, puxou o pai. Bem sério. Só pra você ter ideia, um dia fui na Diácono Danilo, quem é mais velho aqui lembra dele. Eu fui uma vez visitar o Diácono Danilo lá, ele estava lá, ele morava do lado do meu sogro. Seria o meu sogro, nem era ainda na época. Seria. Cumprimentei ele, rapaz. Ele olhou para mim com aquela cara fechada assim. Baixou a cabeça e eu... Ele nem me conhecia, eu não sabia quem era ele, nem sabia que ele seria meu sogro. Cara tão fechado.
Só que um detalhe, quando eu fui lá, conversei com ele, ele colocou uma lista de regras de como eu deveria proceder, né, bem grande. E eu falei, beleza, vou seguir tudo isso aí a risco, pode ficar tranquilo, tá em paz. Só que eu descobri uma coisa, ele gostava de filmes. E eu coloquei no meu coração, para eu entrar nessa família, tem que conquistar isso aí, porque ficar numa família em que você, dica para os meninos aí, não conquista a família, né? Você não casa apenas com a pessoa, irmão, você casa com a família inteira, querendo ou não. Mesmo que você só leva a pessoa para casa, mas o relacionamento é construído com toda a família. Isso é às vezes difícil de entender, mas o relacionamento é com toda a família. Não adianta. É a mesma coisa de você falar que ama a Deus e não ama a igreja. Eu quero o Senhor, mas eu não. Qual igreja você congrega? Nenhuma. Não precisa de igreja. Como assim? A igreja é a família de Deus, é a família de Jesus. Como você quer o noivo e não quer aceitar a família dele? Não faz sentido. Então eu descobri, ele gosta de filme. Eu chegava lá, Bruna reclamava, mas você vem aqui, você passa mais tempo com o pai que comigo. Calma, com você a gente tem o resto da vida. Com ele, eu preciso conquistar para ter paz o resto da vida. Assistia filme. Um filme, conversava. Quando tinha aquele filme que ele sabia que tinha alguma cena, assim, ele já acelerava assim, porque ele sabia que eu... Né? Gente, a gente construiu, graças a Deus, eu tenho um segundo pai. Eu não tenho um sogro, eu tenho um pai. Eu amo, fantástico. Estou querendo dizer para você que quando você quer conquistar alguém, isso inclusive está no livro Os 10 Leis do Mandamento, os 10 mandamentos os 10 mandamentos do bom relacionamento. Autor Robson Thompson. Isso é o nome do autor. Ele fala assim, quando você quer conquistar alguém difícil, descubra o que ele mais gosta e investe tempo nisso. Investe, mesmo que não é o que você gosta. Eu não gostava de filme, pelo contrário, filme para mim é um tédio. Mas eu não que eu aprendi a gostar, mas aprendi a tolerar para conquistar. Hoje nem ele nem eu assistem os filmes juntos, cada um no seu, mas já está consolidado o relacionamento. O que eu quero dizer é que se você quer conquistar a Deus, aprenda a fazer o que Deus gosta. Ainda que o que Deus gosta é diferente do que você deseja. Você está me entendendo? Se você quer conquistar e ter um relacionamento de intimidade com Deus, aprenda e descubra. E como você vai saber disso? Através da palavra dele. Ele já deixou escrito aqui o que ele gosta e o que ele não gosta. Ele já deixou aqui escrito como é que ele gostaria que nós comportássemos. Quando o Bruno e eu começamos a ter alguns conflitos, a primeira coisa que eu faço, eu parei de falar, eu começo a escrever. Eu gostaria que fosse assim. É dessa forma. Porque às vezes quando a gente está muito na ânsia do nervosismo, né? Às vezes a gente não sabe falar direitinho, aí escreve. Depois eu peço para ela ler aqui. Pensa aí sobre isso. Aí depois você pensar, a gente resolve. Dica para vocês também, porque tem umas pessoas aí. Tem que saber lidar com as coisas. O que eu quero dizer para vocês é que a palavra de Deus, ele já deixou aqui, querido. Então, olha bem, não é, como o Luziane falou, não é do seu jeito. É do jeito dele. Não é da maneira que você quer se comportar. É da maneira que ele quer que você se comporte. Ele é seu pai. E quem coloca a ordem na casa é o pai. O filho pode querer fazer o que quiser, mas quando o pai fala dessa forma que tem que ser da forma do pai. Nada de querer dar piti e falar, eu não quero assim. Quer sim. Porque é o pai que manda. Eu não vou ler com vocês, mas eu peço vocês, anotem aí. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Existe uma lista que Paulo escreve ali de comportamento que Deus odeia. Comportamento que Deus odeia. Leia na versão, nova tradução linguagem hoje, tá? Você vai entender melhor. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Leia na linguagem de hoje. Sabe por quê? Porque existe aqui uma lista de comportamentos que Deus odeia. E eu não vou entrar neles por causa do nosso tempo. Mas a lista é grande. E se eu sou um cristão e quero viver o cristianismo na prática, querendo ou não, se vira. Para de fazer o que ele não gosta. Para de falar o que ele não gosta. Para de fazer o que ele odeia. Irmãos, entenda bem. Repita comigo bem alto, em nome de Jesus, vai forte. Vem comigo. Mudança comportamental é mais do que uma opção. É uma necessidade para a santificação. Quem quer ser santo como o Senhor é santo aí? Então aplauda Jesus aí, meu irmão, mais forte. É isso que Deus está ordenando. E nós vamos chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu não vou desistir, querido.
a dica. Agora a terceira dica para mudança comportamental, para você ser bem sucedido. Você lembra a primeira? Peça auxílio do Espírito Santo. Segundo, busque na palavra aquilo que Ele quer que você mude. Aquilo que você identificar o comportamento que Deus abomina. Busca na palavra e trabalhe nisso. Agora a terceira, busque autoconhecimento, irmão. Conheça você. Pare de imaginar quem você é. Eu quero te falar uma coisa bem séria aqui em Deus. Em Deus, existem algumas percepções sobre quem é você. Existe a percepção que você tem sobre você. Eu já falei isso inclusive no Lidere. No ano passado a gente fez um monte de ferramenta de autoconhecimento. Quem é você? A que você acha que você é. Eu sou assim, eu sou assado. A percepção de que as pessoas têm sobre você. Fulano é assim, é assado. Ou fulano é assim, é assado. Vai depender muito do coração da pessoa. Mas existe a percepção certa, que é a que Deus tem sobre você. Essa, meu irmão, é perfeita. É por isso que saber a sua identidade. Tem pessoas que passam a vida toda sofrendo ou fazendo outras pessoas sofrer porque não se conhece. Então busque se autoconhecer. Pare de fugir de si mesmo. Pare, eu sei que às vezes não é fácil estar diante do espelho, mas é necessário para que as mudanças ocorram. Você não consegue mudar aquilo que você não conhece. Você não consegue mudar ou melhorar aquilo que você não entende. Então, para mudar, precisa se identificar. Então, cuide da santificação. Cuide do seu comportamento. Mas agora, versículo 17, vamos seguir. Existe um terceiro cuidado que o Senhor quer que nós tomemos. Esses dois primeiros cuidados referem-se a mim. Mas agora nós veremos cuidados referentes aos outros. Isaías 1:17 nos fala de um terceiro cuidado. Olha o que o texto diz. Aprendam a fazer. Então percebe? Ninguém nasce sabendo fazer o bem. O bem é aprendido, o mal nem precisa ensinar. Qual é o pai que já nos pegou o filho falando palavrão? Onde você aprendeu isso, menino? Qual é? Porque o mal está aí. Mas o bem tem que ser inculcado, como está lá em Deuteronômio capítulo 6. Inculque na cabeça. Então Deus está falando, aprenda a fazer o bem. Agora, Ele está dizendo a terceira coisa que você precisa cuidar. Busquem o quê? A justiça. Acabem com a opressão. Esse é o terceiro cuidado. E sabe qual é o terceiro cuidado? Repita comigo. A reta justiça. Eu quero deixar uma coisa clara aqui para os irmãos, que talvez você ainda não sabe. Quem já ouviu aqui aquela frase, não julgueis? Quem aprendeu que não pode julgar as pessoas? Pode ou não pode? Pode. Irmãos, o problema, o diabo tem trago para a gente uma distorção muito grande da palavra de Deus. As pessoas leem lá em Mateus capítulo 7, a partir do verso 1. Não julgueis para não serem julgados. Será que esse versículo, o que esse versículo quer dizer? Qual é o contexto dele? Irmãos, entenda bem. Não existe justiça sem julgamento. Concorda comigo? A justiça só é feita quando a sentença é dada, onde o infrator é punido e onde aquele que foi acusado, mas não era infrator, é liberto. Pelo menos teria que ser. A Bíblia diz que Deus não dá o culpado por inocente e nem inocenta o culpado. Deus, Ele é justo. E a justiça requer julgamento. E a julgamento é esse. É a identificação. Segundo o dicionário, justiça é aquilo que se encontra correspondente com o que é justo, com o que é reto. Justiça é retidão. Uma pessoa injusta é quando ela se dá, ela facilita para alguns e dificulta para outros. Aquela coisa de colocar uns na frigideira e outros na geladeira. Quando você dá um gelo em alguém, ou quando você coloca alguém num banho só para poder ver o que vai dar. Quando o Senhor está dizendo acerca da justiça, a justiça estava contaminada e infelizmente muitos de nós estamos sendo cristãos injustos, porque nós estamos deixando de julgar. Estamos deixando de julgar, indo na lábia, não julguei o homem de Deus, o profeta, não julguei isso, não julguei aquilo.
E é óbvio, se não há julgamento, não há sentença. Se não há sentença, não há justiça. E se não há justiça, não há presença de Deus, porque Deus não é injusto. Você está entendendo? Então, como entender isso? Eu quero colocar para vocês 3 coisas importantes sobre isso aqui. A primeira coisa, é impossível haver justiça sem julgamento. A segunda, o julgamento tem que ser olhado, tem que ser feito, para você fazer a avaliação do que é bom e do que é ruim. Jesus disse, pelo fruto conhecereis a árvore. Como eu vou identificar o que é bom e quando é ruim? Eu preciso julgar, eu preciso avaliar, eu preciso confrontar. E em terceiro eu quero colocar para vocês que a Bíblia coloca vários versículos, vários textos sobre julgar. Quer ver? Alguns aqui que eu deixei anotado. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Mas o que é espiritual, julga. 1 Coríntios 2, 15. Mas o que é espiritual, julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Eu não vou citar todos aqui, mas vocês vão receber o esboço. Está toda a lista de vários versículos sobre julgamento. Está lá. Então, o texto vai nos colocar que julgamento é necessário. Agora, presta atenção, como julgar? O problema, já que eu sei que eu posso julgar, como julgar? Isaías capítulo 1, no versículo 17. Deus está condenando a maneira como eles estão fazendo a justiça. A justiça desse povo era injusta. E como eu devo julgar? Agora presta bem atenção, esse versículo. Evangelho de João, capítulo de número 14. 7, versículo 24. João 7, 24. Jesus ensina como nós devemos julgar. Ele diz, julgai, não julgueis segundo a aparência, mas faça julgamentos justos. Na versão NAA, vai dizer, julgue conforme a reta justiça. Então, como eu devo julgar as coisas? Aqui, ó, pela palavra. A Bíblia diz que Paulo estava pregando aos bereanos. E enquanto Paulo pregava, os bereanos estavam fazendo o quê? Julgando, avaliando, tá certo ou errado. Eu tenho dito aqui na igreja, querido, você tem total autonomia de chegar para mim a qualquer momento e falar, pastor, aquilo que o senhor pregou, eu encontrei nas Sagradas Escrituras, que não está bem assim. Vamos conversar sobre? Irmão, está na hora. Vamos lá sentar, vamos aprender junto. Eu não estou aqui na posição de dono da verdade, mas aquele que transmite a verdade, que é a palavra de Deus. É julgar conforme a reta justiça. A Bíblia nos coloca exatamente isso. Mateus capítulo 7, verso 1 ao 5. Quando fala para nós não julgarmos, porque senão nós seremos julgados. O que Jesus está dizendo, do 1 ao 5, leia na sua casa, é que Jesus estava repreendendo os hipócritas, que estavam julgando, estavam condenando as pessoas em coisas que eles faziam. Quem era que Jesus está falando em Mateus 7? Os fariseus. É os camaradas bambambam, que o próprio Jesus disse que eles coavam um mosquito e engoliam um camelo. É aquela pessoa que quer colocar ordem em todo mundo, quer ditar ordem, quer colocar as coisas tudo nos seus mínimos detalhes, mas infelizmente ele é o primeiro a escorregar. Por isso que ele diz, porque se preocupa com o cisco no olho do teu irmão, se no seu olho tem uma trave, tira a trave do seu olho e depois você tenta, porque não vai conseguir tirar o cisco do olho do seu irmão. Entende? A hipocrisia é condenada, mas não o julgamento é condenado. Reta justiça, julgue com reta justiça, mas julgue. E é por isso que Paulo diz que ele reduzia o corpo dele a cinza, para que ele não caísse naquilo que ele ensinava. Quarta e última coisa para a gente terminar. Isaías capítulo 1, versículo 17, na parte B do versículo. Deus está dizendo, buscai a justiça, acabai com a opressão. E no final, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Quem era um órfão, quem era a viúva? Eram pessoas vulneráveis. A sociedade tinha a dificuldade de olhar para eles e auxiliá-los. Hoje, órfãos e viúvas é uma comunidade maior. Não se restringe a alguém que não tem família ou alguém que ficou viúvo
de um marido, mas aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, seja ele um deficiente, seja ele um morador de rua, seja uma pessoa que não tem a condição de subsistir. Eu não estou dizendo de preguiçoso. Isso é caso para um outro momento. Uma galera que não trabalha e que fica vivendo de doações, de esmolas, e aí é outro problema. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que as pessoas dessas não podem nem sentar na mesa para comer. Não dá comida para esse povo, não. Está lá, bem claro. Porque eles não ajudam, eles não trabalham. Preguiçoso, não. Mas pessoas com vulnerabilidade social, sim. E aí aqui está uma outra questão. O cuidado com a vulnerabilidade. No livro de Atos dos Apóstolos fala muito claro que a igreja de Atos passaram um momento muito bom de conversão. Mas depois o próprio apóstolo Paulo vai escrever algumas cartas. E nessas cartas Paulo está pedindo ajuda para a igreja em Jerusalém, que estava passando necessidade. No livro de Atos 11, capítulo 11, versículo 29 ao 30, está escrito: os discípulos, cada um deles, segundo as suas possibilidades, decidiram, Atos 11, verso 29, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros, pelas mãos de Barnabé e Saulo, no versículo 30. A igreja está passando dificuldade. Barnabé e Paulo levam ajuda. Um outro texto está lá em Romanos capítulo 15, versículo 25 ao 27. Está escrito: agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Capítulo 15, versículo 25. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres, e presta bem atenção, os pobres dentro dos santos de Jerusalém. Ô irmão, presta atenção nisso aqui. Os dois versículos estão falando de contribuição, sim ou não? Os dois versículos estão falando que as igrejas lá da Grécia enviaram oferta para a igreja em Jerusalém. Mas presta atenção aqui. Se você ler o livro de Atos, lá em Atos 11, você vai perceber que toda a Judéia estava passando fome. Toda a Judéia, não era apenas os crentes, era toda a Judéia. Mas os irmãos não enviaram ofertas para todos, enviaram oferta para os santos que estavam na Judéia, isto é, os crentes em Cristo Jesus. Nesse texto que nós acabamos de ler, de Romanos 15, você vai perceber novamente que o texto diz: tiveram a alegria, é isso, tiveram a alegria, é aí mesmo. Pois a Macedônia e a Acaia, as duas regiões da Grécia, a Macedônia e a Acaia, tiveram a alegria de contribuir para os pobres entre os santos isto é, não foi para todo mundo, foi para os crentes de Jerusalém, foi para os irmãos de Jerusalém, não foi para a cidade de Jerusalém, não foi para o estado da Judéia, foi para os irmãos, os crentes. Que é isso, pastor? Vamos agora ser fominha, individualista, não vamos pensar na necessidade dos outros que não são crentes. Não é sobre isso, querido, é sobre prioridade. Lembra quando Jesus estava lá, passando para a região Ciro-Fenícia, e aquela mulher veio gritando desesperadamente: Jesus, a minha filha está endemoniada, papá. E Jesus nem ouve. E os discípulos disseram: mestre, responda essa mulher que ela está gritando como uma doida. Aí Jesus responde o quê? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Havia uma prioridade. Aquela mulher recebeu a cura, recebeu, porque ela insistiu demais. Mas não foi para ela que Jesus veio, não foi para mim e não foi para qualquer outro. No livro de João, capítulo 1, verso 12: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quando o Senhor envia a bênção, ei, pega isso aqui. Quando o Senhor envia a bênção, Ele envia para os seus primeiro. Para nós como igreja. Só que infelizmente nós perdemos a bênção. E muitos recebem a bênção, porque nós não recebemos, nós a rejeitamos. Só que o princípio que eu quero que os irmãos entendam sobre cuidado, finalmente, eu preciso cuidar dos meus irmãos. Pode ter muita gente precisando de aconselhamento, muita gente precisando de oração, muita gente precisando de uma cesta básica, muita gente precisando de uma visita, mas a prioridade é aos meus irmãos.
infelizmente, querido, a gente tem perdido essa capacidade de amar os nossos irmãos. A gente tem perdido a capacidade de olhar para uma pessoa que, embora... Irmãos, olha bem na sua família. Os seus irmãos, quem tem mais de um irmão em casa, né? Se você tem mais uma pessoa lá com um irmão, você e seu irmão ou sua irmã são diferentes. Mas isso não significa que vocês não são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Isso não significa que vocês não comem na mesma mesa, da mesma comida, foram criados no mesmo ambiente. Então eu sei que não é fácil lidar com diferenças, mas é necessário e precisamos amar as diferenças, porque Deus quis que fôssemos assim. Quando os irmãos estão mandando oferta, eles priorizam os nossos irmãos. É por isso que nossa terceira crença aqui, coloca aí a imagem lá, pode tirar aí a tela, coloca o tema. A nossa terceira crença aqui é que nós precisamos aprender, cuidar, proteger os nossos irmãos. Só que, irmãos, isso é uma crença, mas não significa que isso é uma verdade entre nós, concorda? É algo que eu acredito que tem que ser. Essa igreja acredita que tem que ser, mas não significa que nós já alcançamos isso aqui. É por isso que o Senhor está falando conosco aqui hoje. É necessário agora começarmos a nos esforçar para cuidarmos uns dos outros mais, protegermos uns dos outros mais. Irmãos, eu já tive que repreender, e eu estou falando isso recentemente. Eu tive que repreender uma pessoa que conversou comigo, e do nada a pessoa começou a falar da igreja dela, do pastor dela. Eu falei, meu irmão, fala para ele. É uma situação entre vocês lá, então vocês têm que resolver lá. Eu não quero saber do seu pastor e nem da sua igreja. Por quê? Porque você faz parte daquela família. Então resolva entre família. Não há necessidade de você falar para mim. Tive que ser, infelizmente, indelicado, mas eu tive que ser justo. Porque eu não quero que ninguém saia dessa igreja falando dela para os outros. Se quiser falar, fala para mim. Fala para nós, conversa que resolve aqui. Então se eu não quero que isso... Que haja comentário lá fora, se tiver alguma dificuldade, se tiver que elogiar. Irmão, quem tem que receber o seu elogio é a pessoa, sabe? Quando você elogia alguém e não elogia na frente dela, não. Elogia a pessoa na frente dela. Isso é bom, isso ajuda. Às vezes a gente tem essa dificuldade, então, irmãos, proteja a sua família. Proteja o seu irmão. Se alguém chegou para você falando mal do seu irmão, então fala para ele, irmão, você já leu Mateus 18? Você já fez os passos de Mateus 18? Ainda não? Pois é, dá uma pauladinha lá, no devocional, no aplicativo tem, eu ensinei a fazer os passos. Por quê? Porque você só vai poder me procurar para falar sobre isso depois que você fazer o passo de Mateus 18. É sim, proteja. Às vezes nós somos os primeiros a colocar nossos irmãos na frigideira ou na geladeira. E não é assim. Gálatas 6:10, eu encerro com esse texto. O texto diz: portanto, enquanto temos oportunidade, porque um dia as oportunidades vão acabar, façamos o bem a todos, especialmente aos da... Novamente, bem alto. Façamos o bem, especialmente... Essa da igreja tem uma terceira crença que nós não vamos abrir mão. Nós vamos nos ajudar. Nós vamos nos proteger. Nós vamos nos blindar. Independentemente, irmão. Ah, mas está errado. Então vamos sentar, vamos consertar aqui. Vamos proteger nosso ambiente. Imagina, você é casado com uma pessoa, você sabe os defeitos dela, não sabe? Casado com o marido. Mas você sabe o defeito do seu filho. Mas você fala. Você até briga, mas vai alguém falar lá fora. Vai alguém fazer alguma coisa. Você protege, nós somos uma família, precisamos nos proteger. Parar com essa cultura dos infernos de Lúcifer. Deus nos chamou e é essa a nossa missão aqui. Esse é o nosso objetivo, nos proteger. E cuidarmos uns dos outros. Deu para entender? Os 4 cuidados que nós precisamos aprender aqui. Eu quero orar com você. E eu quero convidar você a orar comigo. E qual é a oração que iremos fazer agora no final dessa pregação? Orar para que o Senhor nos dê essa consciência de cuidarmos uns dos outros. De protegermos uns aos outros. Eu sei que não está fácil. Eu sei que um hábito para consolidar leva tempo. Eu sei que nós não vamos fazer isso de hoje para amanhã. Eu não estou querendo mudança nessa igreja em 1 ano, 2 anos. Eu creio que Deus vai fazer isso a longo prazo. E eu estou muito em paz com isso. Mas tem que começar.
Uma viagem de um milhão de quilômetros começa com o primeiro passo. E esse é o primeiro passo que nós estamos tendo para uma nova mudança de crença e de valores para a glória de Jesus. Você acredita comigo? Amém? Então você pode ficar de pé e orar comigo. Senhor, ajuda-me a ser protetor dos meus irmãos. Ajuda-me a cuidar um dos outros, a começar de mim. Você vai cuidar e você será cuidado para a glória de Jesus. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração. Pai, eu quero orar nessa noite no nome de Jesus, agradecendo ao Senhor por sua santa palavra. O Senhor está nos permitindo entrar na semana do cuidado, da proteção, Deus, da ajuda mútua. Então eu creio que o Senhor vai nos ajudar, ó Deus, a fazer isso. Não é apenas teoria, ainda que hoje é apenas uma teoria, ainda que hoje é apenas uma palavra, mas isso vai ser traduzido em ações, porque nós aprendemos, nós recebemos. Meu Pai amado, nós estamos dispostos a partir de hoje, de recebimento dessa palavra, viver isso, Senhor, como família da fé, como igreja renovada. Eu peço no nome de Jesus, nos ajuda a viver o que nós acabamos de ouvir. Não é fácil, Senhor. Para mim não é como pastor, e eu tenho certeza que para teu povo aqui também não é como ovelhas do Senhor, mas eu sei que é possível, porque o Senhor nos ordenou, e o Senhor não nos daria uma ordem que eu fosse capazes de fazer. Então, Pai, nos ajuda, Senhor, nos dê amor um pelo outro, nos dê empatia, sabedoria, discernimento, para que nós não sejamos precipitados no nosso julgamento, e nós venhamos agir com a reta justiça, e não com base em achismos, não com base em ideias da cabeça, em visões distorcidas, em crenças distorcidas. Meu Deus, em nome de Jesus, novos pilares estão sendo erguidos, meu Pai amado, e eu creio que a estrutura que está montando é o Senhor, para a sua glória, para o seu louvor. Não é sobre um homem, não é sobre um título, não é sobre uma denominação, é sobre o reino do Senhor, e nós estamos dispostos, meu Deus, a viver para a sua glória. Às vezes não é comestível, não é gostoso ao paladar, mas é saudável, traz vida, traz transformação. Então, Espírito Santo, eu coloco essa palavra em tuas mãos, e que cada pessoa que a ouviu possa, meu Pai, ser abençoada, e que essa palavra, Deus, em nome de Jesus, venha crescer e se multiplicar a 100 por 1, em nome do teu Filho e por ninguém.